Esse foi o resultado de um dos nossos usuários nessa semana totalmente no automático. Foram quase R$ 500 de lucro gerados pelo robô investidor trader. Com esse valor que ele ganhou em apenas uma semana, ele já paga a licença do robô e ainda sobra. E o mais bacana é que a licença é vitalícia, então não existe mensalidade nem anuidade. Você paga uma única vez e o robô é seu para sempre. E outra coisa muito legal é que existe um grupo onde todos os usuários do robô conversam diariamente sobre resultados, dicas. Já são cerca de 3.000 investidores usando o robô investidor trader, o que mostra que é um excelente robô e que realmente pode trazer ótimos resultados para você. E se você não está acreditando nesses resultados, assim que você adquire a sua licença vitalícia, você já pode entrar nesse grupo e confirmar que esses resultados que eu estou mostrando agora foram enviados de verdade pelos nossos usuários. E outra vantagem, 7 dias de garantia para você pedir o seu dinheiro de volta. Segurança total na sua compra. Então não perca tempo. Clique agora mesmo em Saiba Mais, adquira sua licença vitalícia e venha lucrar no automático com a gente. Distanciamento regulamentar faz tempo que a gente mantém, não é? Aqui está João Paulo Capelanes preenchendo o nosso telão, vai trazer as informações de Palmeiras e São Caetano. Vamos debater também, Capelanes, essa questão do Campeonato Paulista. A princípio parando uma semana, o que extraoficialmente por enquanto vem sendo divulgado. Com o Ulisses, com o Denilson, com o Chico e com o Ronaldo, a gente mostra a pesquisa. O Paulistão deve ser paralisado por enquanto. Não, 71,49% e sim 28,52%. Chico Garcia, você já na jugular da pesquisa. Eita, qual é a sua opção neste momento? Que é isso, loirão? O problema, Renata... As férias fez bem. O problema, Renata, é que a pergunta ela pressupõe uma resposta fechada e eu preciso abrir ela um pouco. Que é isso? Cara, que qualidade mais hoje, hein? Você tem Chico meia Garcia, hora. a vida inteira é assim qualificado. Não, mas é verdade, porque assim, o Paulistão tem que ser paralisado? Sim. Pelo momento que a gente está vivendo, sim. Só o Paulistão, não. Não faz sentido você parar uma competição estadual onde o risco é muito menor do que uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e manter as demais competições. E manter os clubes trabalhando, ou, até pelo que se especula, de que a federação vá mandar os seus jogos fora do estado de São Paulo. Qual é o efeito prático disso? Para esses jogadores tendo que se deslocar, tendo que se expor ao risco da mesma forma. Se é para parar e proteger as pessoas e os envolvidos, não só do futebol, mas a sociedade inteira, que se pare tudo. Não faz sentido você parar aqui e continuar se expondo ali. Sim, é uma decisão que os efeitos práticos talvez não sejam completos, né, Ronaldão? É isso aí. Então, é uma situação dificílima, como todos nós já falamos inúmeras vezes. Mas se for parar um campeonato só, também acho... vamos parar o Campeonato Paulista, legal. Aí o Corinthians vai jogar lá, o Palmeiras vai ter que sair para jogar a Copa do Brasil, ou sei lá, uma outra equipe vai ter que se deslocar pelo país. Aí eu acho errado. E outra coisa também que eu quero perguntar, ainda não vi nada específico sobre isso, se parar o Campeonato Paulista, as atividades no CT também param, como na outra vez, como no começo da pandemia. Por quê? Como que você vai disputar o Santos? Como que vai disputar o jogo de volta da Libertadores se não puder treinar? Se não puder ter acesso ao clube, aquele treinamento remoto que a gente viu por algum tempo, em que os jogadores faziam na varanda de casa, isso aí não vejo mais sentido nesse momento, Ulisses. O futebol no mundo não para, né? Tem algumas arbitrariedades que acontecem envolvendo diretamente o futebol de São Paulo, especificamente o estado de São Paulo, né? Porque é o seguinte, Renata, o futebol é um meio seguro. Se faz teste semanalmente. Quando você afasta o atleta do clube, ele vai deixar de fazer teste. Aí ele vai correr um risco maior, porque ele não vai fazer teste. Então, se tiver alguma vítima no futebol, com o futebol parado, quem vai assumir essa responsabilidade? E quem garante que o jogador vai ficar em casa? O Estado assume, porque não fica. O Estado assume, então, quando ele está no clube, ele está sendo vigiado, ele está sendo monitorado através de exames. Esse é o primeiro erro do que o governador vai fazer hoje, né, que eu discordo plenamente em relação ao futebol. Eu não estou aqui defendendo o futebol, não, porque no mundo não parou. O mundo não parou o futebol, porque é um meio seguro, existem testes constantes. Então, quando o atleta para e fica em casa, ele vai deixar de fazer esse teste, é um risco. Quando você diminui a carga horária de empresas, de supermercados ou o que seja, o que você faz?
Você acumula as pessoas Acumula as pessoas. Na Inglaterra, viu, governador? Na Inglaterra, que realmente teve um caso muito sério, foi uma situação complicada, é mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo, a Inglaterra, os mercados, hipermercados, 24 horas por dia, com um número reduzido de pessoas. Ou seja, você tinha horário para ir até o hipermercado. Você tinha horário para ir. Quando você restringe esse horário, você acumula mais gente. É para se fazer o contrário do que está sendo feito. Essa é a minha opinião, simples e unicamente. E se tiver alguma morte no futebol por Covid, jogador, quem que vai assumir isso? Porque ele não vai fazer mais teste. Alguém assume? Denilson, você deu a sua opinião aqui. Agora, realmente, depois de um ano de pandemia, as pessoas aprenderam a conviver, pelo menos, com esse cenário caótico, não é? E eu lembro que no começo tinha muito medo, muita informação desencontrada, ainda se fazia só teste rápido, não tinha nem o PCR, não tinha muitos recursos. Hoje é um pouco diferente, mas eu acho que a solução ela não é isolada. O Chico está correto. A solução ela tem que ser geral ou eu não sei o que fazer. Quando você me perguntou aqui na primeira parte do programa, eu falei, pode ser que isso abra uma margem para parar o futebol no geral. Porque o Walter Feldman, o secretário-geral da CBF, deu a declaração falando que não, que até falou sobre números e tudo mais, falando da segurança do futebol. Mas aí você para o Campeonato Paulista, na minha opinião, que é a mesma do Chico, para geral. Agora está circulando nas redes sociais que está para parar uma semana, né? Do dia 15 ao dia 21, está circulando na internet. A minha opinião é a mesma do Chico. Você tomou a decisão, daqui a pouco, se ele for falar, o João Dória for falar, e vai parar daqui o estadual? Daqui a pouquinho a gente está na expectativa, vai começar a coletiva e a gente vai ter esse anúncio oficial, que por enquanto está circulando extraoficialmente, né, Denilson? Eu acho que tem que parar tudo. A minha opinião é a mesma do Chico nesse caso. É que a gente não tem união, né? Porque a decisão aqui em São Paulo, ela está sendo única em relação ao resto do Brasil. Aí você tem a CBF que organiza as competições nacionais, só que o governo federal, ano passado, eu acho que o Ministério da Saúde chegou a solicitar a paralisação dos campeonatos, mas aí houve uma intervenção federal. Se não houver essa coalizão entre governo federal e estaduais e municípios também, vai ficar cada um decidindo por conta. Agora, Capelanes, tem uma coisa que eu fico pensando. O problema do futebol não são os atletas, os dirigentes, aqueles poucos representantes da imprensa que vão ao estádio ou a arbitragem, a polícia. O problema é quando você tem um título e todo mundo se aglomera. O problema é quando você protesta, você não está acontecendo nada. Você está bravo com o seu time e você vai lá para a porta do estádio, fica protestando. Aí são centenas de pessoas reunidas. A maioria a gente viu, tem várias imagens ao longo do ano, sem máscara, sem proteção nenhuma. Não é o estado oficial, aquilo que acontece no futebol e que a gente está vendo. O problema são as coisas que acabam sendo geridas e acontecendo por causa do futebol. Então essas pessoas, elas vão continuar assim em qualquer lugar, gente. No futebol, na vida. Teve gente que fez carnaval escondido, tem gente que vai em festa clandestina, tem gente que sempre foi no baile funk. Então, assim, tem tantas outras situações, eu estou lembrando de algumas só, que aí é que tá. O problema está na consciência das pessoas. O governo não consegue conscientizar o cidadão. Esse é o problema, na minha opinião. É uma questão cultural, né, Renata? É uma questão cultural. Ninguém está entendendo a gravidade da história e que fazendo um pouquinho, cada um fazendo a sua parte, as coisas funcionam. Capelanes, eu quero a sua opinião também. Renata, beijo pra você, um abraço a todos. Eu concordo 100% com o que você acabou de dizer. De verdade, porque em relação ao governo, ao Estado conseguir gerir todo mundo, organizar para que as pessoas criem consciência, isso o governo de fato vem fazendo. Agora o problema, e o que as pessoas acabam apontando, é que o futebol, ele move a paixão, ele move o torcedor. A gente viu, infelizmente, como você relatou, casos de torcida do São Paulo na estreia do Campeonato Paulista, que foi protestar no interior de São Paulo, todo mundo sem máscara. Os títulos de Copa Libertadores da América, da Copa do Brasil, os outros títulos do Flamengo, por exemplo, as pessoas, elas infelizmente não criaram essa consciência. Em relação à paralisação do futebol, é importante a gente falar que talvez, e aí eu vou concordar com o Renato Gaúcho, que para mim fala muita abobrinha, mas isso ele foi muito bem, talvez seja o setor do país que melhor cuide e lide com seus funcionários. Toda hora, que outro ramo, que outro setor de atividade, independentemente da área, aqui no país, que tem uma testagem com seus funcionários 2, 3 vezes por semana. A paralisação do futebol, como falou muito bem o Chico, a gente não pode chegar e decretar aqui não tem que ter, aqui tem que ter. A gente tem que ter um equilíbrio, coisa que falta em mais de um ano de pandemia, por isso que infelizmente a gente vai empilhando e empilhando pessoas dia após dia. Só que é importante também ressaltar que essa paralisação do Campeonato Paulista, ela pode acarretar, como já acarretou naquela paralisação de 4 meses, de funcionários
desempregados, mais gente na rua, mais gente passando fome. Então, assim, infelizmente, eles politizaram absolutamente tudo desde o começo da pandemia. O Campeonato Paulista é mais uma delas. É muito complicado, gente. O Capelanes, todo mundo aqui tem a sua razão. A gente hoje já tem uma experiência nesse processo de pandemia. É um ano, assim, oficialmente, que todo mundo mudou a sua vida, mudou seus hábitos, que nós não somos mais os mesmos. Ah, mas relaxa um pouco aqui, ali, ok, até pode acontecer. E aconteceu isso, porque eu não vi na eleição todo mundo se preocupar com isso. Eu não vi no Ano Novo as pessoas preocupadas com isso, eu não vi no Carnaval as pessoas preocupadas com isso. Você vai organizar qualquer coisa diferente na sua vida, pelo menos eu posso falar por mim, você passa planejando, pensa em todos os detalhes, tenta antecipar situações. Tá um momento complicado, gente, tá bem complicado mesmo. Aliás, vamos conversar com o Thiago Fanhani, que ele está no Palácio do Governo, para ver se já tem alguma novidade, se já tem alguma posição oficial. Fanhani, boa tarde para você. Conta pra gente os detalhes do que já está circulando por aí. Boa tarde, Renata. Um abraço para você, para todos que acompanham o Jogo Aberto. Ainda nenhum posicionamento oficial do governo. A coletiva do governador João Dória vai começar daqui a pouquinho. Os colegas de imprensa aqui já preparados, todo o staff aqui do Palácio preparando tudo para este anúncio, todos aguardando a oficialização pelo governo do estado de São Paulo da paralisação dos campeonatos esportivos e, consequentemente, claro, a paralisação do Campeonato Paulista. E aí que gera toda essa polêmica, né, que vocês estão debatendo aí no estúdio. Os clubes são contra esta paralisação. Hoje à tarde, após essa coletiva do governador, deve acontecer uma reunião entre os clubes, muito provavelmente, claro, virtual, para decidir o que será feito. Os clubes querem tentar, pelo menos, a liberação do estado para poderem treinar, para poderem utilizar os seus CTs para que os jogadores não fiquem parados, assim como aconteceu no ano passado. Os atletas que ficaram aí cerca de 90 dias em suas casas e isso prejudicou muito a preparação física deles para o restante da temporada. Então a gente está aqui aguardando, daqui a pouquinho o governador João Dória deve oficializar essa questão. Existe até a possibilidade, isso já é debatido aí no meio, entre os clubes e a federação, dos jogos do Campeonato Paulista serem transferidos para fora do estado. Mas ainda tudo muito superficial. Vamos aguardar aqui a oficialização do estado e no período da tarde o pronunciamento dos clubes após esta reunião que deve acontecer hoje mesmo. Combinado, então. Obrigada pelas informações, Thiago Fanhani, na expectativa pela coletiva do governador João Dória, que deve anunciar a paralisação não só do futebol, mas também do futebol. E aí vem essa discussão, porque agora o que eu percebo, fiquei uma semana fora, que as pessoas, o trânsito não diminuiu em São Paulo, a circulação de pessoas na rua, na minha opinião, ela continua exatamente a mesma. As pessoas não querem parar de trabalhar, elas têm mais medo de perder o emprego hoje do que elas aceitam a possibilidade de ficar em casa. Enfim, muita coisa está acontecendo. Eu realmente, gente, não sei como que esses setores específicos vão conseguir impedir que o coronavírus continue se alastrando. E agora, numa população ainda mais jovem, cada vez mais jovem, Chico. O grande problema agora, Renata, que eu vejo é como você vai equalizar isso. Vai parar? Tá bom. Mas a CBF já disse que não. E aí você citou o Santos, que tem um compromisso pela Libertadores na semana que vem. Assim como o Grêmio, só que não estamos falando de um time paulista. Exato, exato. Em Santa Catarina e Paraná tá dependendo dos municípios. Tem jogos que não estão acontecendo naquelas cidades e aí estão acontecendo em outra. Talvez seja isso que vai acontecer com o Campeonato Paulista. E um racha, né, da federação com o governo do estado. E aí a federação daqui a pouco tira os jogos daqui de São Paulo. Aí você vai colocar esses jogadores em ônibus para frequentar distâncias maiores, de repente colocá-los em hotéis, e aí a exposição vai ser muito maior. Ou seja, ela não tem fundamento. Essa decisão ela não tem efeito prático. Você não consegue proteger e blindar os jogadores como hoje eles estão conseguindo no estadual. O ano passado, até esse momento, você tinha só o estadual acontecendo. Então, se parasse o estadual, parava tudo. O brasileiro, a Copa do Brasil, era mais adiante. Nesse momento em que o calendário está apertado, a Copa do Brasil já começou, a Libertadores também, e aí cada federação cuida de uma coisa. Aí você para aqui e o resto continua. É por isso que não faz sentido. A grande realidade que tem que existir, Renato, isso é uma coisa que eu sinto na pele, porque a gente conhece muita gente, muitos empresários, e a gente tem sentido isso, sabe? Tem que ter um equilíbrio muito grande entre a saúde e a economia, entendeu? Porque se você não matar o cara de Covid, você vai matar ele de estresse, porque ele não vai ter um prato de comida para pôr na mesa para a família.
Isso é uma coisa muito séria. Então nós temos que encontrar, as pessoas sábias, que têm a competência, esse equilíbrio. Não é para, obviamente que o Covid é uma coisa muito seríssima, nós estamos vendo tudo que está acontecendo aí, ninguém está aqui afrouxando nada. E agora, você para o futebol, parece que para o futebol porque fechou a igreja, parece que é uma coisa para compensar a outra. Não existe nada que faça com que você parando o futebol diminua o caso. Muito pelo contrário, é o que eu estou dizendo, o Chico falou, o Denilson, o risco de se aumentar é maior do jogador pegar Covid em outro lugar. Porque no clube ele é testado constantemente. Não tem um lugar mais seguro do que o atleta estar no clube de futebol. Não tem, não existe. Por favor, atentem para isso. Então não perca tempo. Clique agora mesmo em Saiba Mais, adquira sua licença vitalícia e venha lucrar no automático com a gente.